Meus irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Esther, capítulo 2. E agora nossa jornada se iniciará no versículo 12 ao 23. Na semana passada, nós estivemos expondo aqui o capítulo 2, versículo 1 ao 11. E dessa vez vamos do versículo 12 ao 23. No entanto, a fim de que estejamos lembrados do que vimos na semana passada, eu farei a leitura do capítulo inteiro. Peço que os irmãos estejam atentos. A leitura é da palavra do Senhor. Façamos uma leitura com fé, porque Deus está falando com sua igreja. E assim, voltados para a palavra de Deus, nessa manhã, podemos estar certos da edificação que Ele trará ao seu povo. Esther, capítulo 2, diz assim: Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviram lhe disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isto, e assim se fez. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfão de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças, escolhidas do palácio real, e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então, a moça que ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens.
E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o levou à rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. E aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa e pedimos que o Senhor nos edifique nessa manhã. Que o teu Espírito Santo venha a falar conosco, fale aos nossos corações, a fim de que observemos com alegria a tua palavra e sejamos transformados por ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um bom roteiro, bem construído, bem desenhado de uma história, geralmente conecta e é todo harmonioso em conectar as suas histórias, do começo ao fim. Ontem, passando o dia do papai legal, como chamam as crianças, que é o dia quando eu não faço nada além de ficar com elas, considerando que Drica está em viagem. À noite assistimos o filme Capitão América. E se você não assistiu, ou se não lembra mais, há uma série de coisas que foram ditas e colocadas naquela história do primeiro filme lá do Capitão América, que só serão concluídas no último filme dos Vingadores, lá no Ultimato. E eu falei isso para eles. Eles já assistiram esse filme, não lembravam tanto, mas já assistiram. Eu falei isso para eles. E foi interessante que eles disseram, mas como é que isso pode acontecer? Eu disse, porque uma história bem feita, uma história bem construída, necessariamente ela trará consigo harmonia entre as ideias, entre aquilo que vai sendo colocado lá no começo para ser concluído lá no final. Aí eu falei para eles, sabe de uma coisa? A melhor de todas as histórias é a história do Evangelho, da salvação. Porque nós vemos que lá em Gênesis, lá no jardim, os problemas que foram ali colocados, as questões que foram ali feitas, serão realmente resolvidas no final da história, como está revelado em Apocalipse, tendo o clímax da revelação na redenção em Jesus Cristo na cruz. Foi interessante ver a reação deles, boquiabertos, porque podiam entender exatamente aquilo que estava sendo dito. Quando nós vemos essa história do livro de Ester, nós podemos refletir sobre um roteiro, um plano que certamente ninguém tinha em mente, a não ser o grande roteirista de todas as histórias, o Deus da graça, o Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra. Nós estamos agora na segunda parte desse capítulo 2, nesse clímax da história, quando finalmente Ester é escolhida como rainha. E para nós que já conhecemos a história toda, fica fácil atribuirmos significado para esse momento. Mas se nós considerarmos apenas essa porção do momento, nós estaríamos extremamente preocupados, porque é uma judia, é uma mulher que deveria ter e dedicar-se
toda a honra ao Senhor e à lei de Deus. Mas necessariamente ao conectar-se com esse rei Assuero, esse ímpio, ela estaria quebrando uma diversidade de leis, desobedecendo ao Senhor em uma diversidade de coisas, sem contar com o fato de que essa história é difícil de observar, porque nós estamos diante de uma série de desgraças. Já não basta o fato de um povo que está exilado longe do seu lar, e o amargo momento aqui que nós vemos, em que eles não voltam como deveriam voltar para Jerusalém, mas ficam aqui na Pérsia. A gente não sabe os motivos, parece que já há no coração de Mordecai e de Esther de fato a impiedade, uma certa inconformidade com a vontade do Senhor, e a coisa só piora, porque agora Esther está ali nessa competição, está nesse momento dos caprichos desse rei, um rei poderoso. Mas nós sabemos que o Deus misericordioso, acima desse rei, tem planos muito maiores. Um Deus de graça e misericórdia, que concede-nos observar nessa história graça, a graça dele, para que possamos olhar para a nossa própria história e vermos a graça de Cristo em nossa história, em nosso momento, em um mundo quebrado, em um mundo desgraçado. O que vemos, portanto, é que a graça de Cristo está presente no mundo desgraçado. É graça de Cristo, mesmo no mundo tão perverso. É graça de Cristo no mundo desgraçado. Isso nós vemos no versículo 12 ao 14, esse mundo de injustiças que saltam aos nossos olhos. Mulheres foram tiradas dos seus lares, possivelmente tiradas contra a sua própria vontade. Talvez algumas quisessem participar desse concurso que se envolvia em abuso, em se colocar diante dos caprichos deste rei e dos seus conselheiros. E agora nós nos voltamos para exatamente esse momento em que as coisas são colocadas em execução. Os planos estão agora sendo executados. 12 meses, diz o texto. 12 meses foi o tempo em que essas mulheres estiveram sendo preparadas com todos os cosméticos de sua época. Foram preparadas com os recursos, e o rei não foi mesquinho. O rei não poupou recursos para que essas mulheres pudessem se preparar para ele. Ele não estava de modo algum pensando nelas, mas sabiam que elas estavam sendo conduzidas e preparadas para o desfrute e o deleite dele, sejam elas voluntárias ou não, para com este serviço. Nós podemos imaginar a grande quantidade de mulheres que pertenciam a esse chamado harém das virgens, que tinha como cuidador esse eunuco chamado Regai. E dentre essas mulheres estava uma judia, estava uma mulher do povo de Deus, estava uma mulher relacionada à graça, à aliança do Senhor. Mas o que nós vemos é uma situação terrível, porque as mulheres que eram levadas para esse harém das virgens, elas nunca mais voltariam para sua casa. Na melhor das hipóteses, elas casariam com o rei, mas poderia ser o caso delas serem levadas até o harém das concubinas. Ficariam ali, à disposição
do rei, quando ele quisesse e chamasse-as pelo nome. Se não fizesse isso, ficariam ali até morrer. Que desgraça. Que história suja de abuso. Que história de pecado. Que história trágica. Se nós não soubéssemos a história por completo, certamente olharemos para tudo isso e diríamos: onde está Deus? Onde está a graça de Deus? Um rei poderoso, cheio de pecado, em seus desejos e sua pecaminosidade, usando os seus próprios critérios para escolher a sua rainha. Um critério que envolvia passar uma noite com ele. Um concurso injusto. Um concurso segundo a vontade de um ímpio. Um mundo entregue ao caos, à maldade e à desgraça. É possível ver graça nisso? Sim. O texto vai nos mostrar a partir do versículo 15, quando Esther é colocada diante desse rei. O que nós vemos, diz o texto, versículo 15, que chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, essa que fora adotada por Mordecai como filha. E ela, diz o texto, não pediu absolutamente nada, e poderia pedir, porque essa fazia parte das regras. Essas moças poderiam pedir ao eunuco para que lhe entregasse quaisquer coisas que imaginassem que poderia servir para ela de vantagem naquele momento com o rei. Esther, no entanto, não leva nada consigo, a não ser aquilo que o próprio eunuco lhe sugeria. O que nós vemos aqui nessa história é a graça de Deus em conceder a esta judia graça diante de ímpios. Inclusive lembrando sempre que ninguém podia até então saber que ela era uma judia. Mordecai lhe havia dito, lhe instruído para isso. Isso fará sentido mais para o final da história, mas por enquanto ninguém sabe exatamente por que Mordecai disse isso. Podemos inferir, talvez. Os irmãos colocaram mais longe aqui, se perceberam, né, meus irmãos? Vamos evitar tragédia. Então, Mordecai havia pensado isso, e nós não sabemos exatamente porquê. Se talvez porque entendia que isso seria desfavorável para Esther, não sabemos. Mas o fato é que Deus, em sua graça e misericórdia, entregou Esther diante desses homens, e ela achou favor, graça. Repetidamente o texto nos diz isso, por 3 vezes pelo menos, ele nos diz que ela achou graça. Primeiro, para com o próprio eunuco, o Hegai. Depois, para com todos, diz o texto. E assim também para com o próprio rei Assuero. Agora, o autor que nos fala o nome do pai de Esther, Abiail, também não sabemos por que ele resolveu agora dizer isso. Talvez porque a história é tão triste que lembrar do pai já falecido traria tons ainda mais escuros para essa história, tons que nos mostrariam que há trevas no meio de toda essa história, de todo esse mundo. Esther, que não pede nada além daquilo que o eunuco lhe havia dito, o que nos mostra que talvez esse eunuco que ganhou, que olhou para Esther com favor, com graça, teria lhe oferecido o que ele sabia que agradaria o rei Assuero. Não sabemos o que, e é melhor não sabermos. Ela poderia levar, portanto, qualquer coisa, e leva consigo aquilo que o eunuco lhe diz o que fazer. Mas o texto nos fala que finalmente Esther conquista esse rei. O texto fala que ele a amou. Amou acima de todas as outras mulheres. E que escolheu de fato Esther
para ser a sua rainha. E não apenas faz isso, mas celebra com um grande banquete a escolha de sua rainha. A data, o texto nos fala, acontece por volta de 4 anos depois que Vasti havia sido chamada à presença do rei e se negou para estar com o banquete do rei. Agora, uma nova mulher, e esta, presente no banquete do rei, se mostra, mas ela é judia, ela é do povo de Deus, e ela está se aliançando ao ímpio, a um homem que certamente a conduziria não para a vontade do Senhor, mas contra a vontade do Senhor. Uma história de fato caótica, mas que nós podemos encontrar graça. Uma situação de pecado, mas a graça de Deus suplantando esse pecado para o bem do seu povo. A graça de Cristo, a graça de Deus se mostra nessa história, como nós podemos enxergar na nossa própria história. Quando nós olhamos para a história de Esther, tão crua, tão dura de enxergar, tão cheia de pecados e maldades, nós vemos a nossa própria história. Nós vemos a realidade que bate à nossa porta. Porque vivemos num mundo não muito diferente daquele de Esther. Vivemos em um mundo caído e quebrado, não muito diferente daquele em que Esther, Mordecai estavam ali vivenciando os caprichos do rei Assuero. E nós muitas vezes estamos inseridos dentro de caprichos de um chefe da empresa, de caprichos talvez do seu marido que não é crente, ou de sua esposa que não é crente. Às vezes estamos inseridos dentro dos caprichos do nosso próprio coração, dos nossos próprios pecados que nos levam para longe da vontade do Senhor, que nos levam contra aquilo que o Senhor nos chama a ser e fazer. E muitas vezes os sofrimentos que estão atrelados a este mundo quebrado, de injustiças, de dores, de doenças, onde nós estamos muitas vezes nos perguntando, talvez como Esther se perguntava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui nesse lugar de tamanho pecado, dor, sofrimento? Como que eu vim parar nesse lugar? Como que eu vim parar aqui quando eu fui criada nos caminhos do Senhor? Talvez foi isso que Esther pensou. Nós não sabemos. Mas o que podemos com certeza inferir é o nosso chamado para olhar da providência graciosa do Senhor. E temos um rápido vislumbre disso. Uma pequena ideia do que Deus está mostrando. Quando na sequência do texto, a partir do versículo 19 até o versículo 21, nós temos essa nota do autor sobre Mordecai e uma história de tentativa de assassinato contra o rei. Veja comigo o texto. Quando as virgens foram reunidas para a segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Nós já sabemos por quê. Mordecai todos os dias ia lá. Era a filha dele. Dá para ver a aflição. Dá para ver o sofrimento de um pai que sabe que sua filha agora está sendo entregue ao homem mais poderoso, mas também mais cruel de sua época, mais ímpio. Mas ele está entregando ali a sua filha. Então,
com toda essa angústia, este homem está todos os dias plantado ali, tentando ver a sua filha, tentando ver como ela está, ter notícias dela. E por causa disso, diz o texto, ele estava ali, olhando as meninas do harém do rei. Esther mantinha a sua posição de não falar nada, mas aí o versículo 21 nos fala que Mordecai estava no lugar certo, na hora certa. Veja, naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. A expressão indignados carrega consigo aqui a ideia de ira. O significado dá a ideia de que eles estavam extremamente irados com o rei Assuero. O texto não nos dá motivos para isso. Não nos diz o que os tinha deixado desse jeito. Não dá para saber. Talvez, diante do contexto que nós encontramos aqui, tenha a ver com a escolha da rainha Esther. Talvez algum desses eunucos tinha alguma dessas moças do harém como a sua escolhida, como aquela que ele pensou: se ela for escolhida, eu vou me dar bem no reinado. Talvez fosse um problema de politicagem, não sabemos. Diante do fato do rei Assuero tomar para si tantas mulheres que eram de tantas famílias, irmãs, filhas de tantas pessoas, nós talvez podemos inferir que havia pessoas incomodadas com isso. E esses eunucos que participavam da guarda do rei, portanto estavam muito próximos ao rei, estavam irados com ele e desejaram matá-lo. Mordecai, no entanto, que estava no lugar certo e na hora certa, ouve o que eles estavam tramando e imediatamente comunica a Esther, que comunica ao rei Assuero. Investigando o caso, esses homens são mortos, enforcados em praça pública e registrados seus atos no livro das crônicas do rei. Essa nota, meus irmãos, tão aparentemente despropositada, ela nos está indicando o caminho onde essa história nos levará. Porque por movimentos aparentemente normais, ordinários da vida, sem que houvesse qualquer show de fogos de artifício, sem que houvesse trovões, curas, ainda que tudo isso venha do Senhor, mas perceba, a história de Esther é uma história que nos leva a ver Deus agindo no ordinário, Deus agindo na normalidade do nosso dia a dia, Deus agindo no comum que eu e você somos e vivemos, e vermos que mesmo assim é Deus que está lá. Deus está ali presente, meus irmãos. Deus está presente no harém de Assuero. Deus está presente em toda essa história. O que nós vemos é graça do Senhor conduzindo para que quando finalmente o momento certo, Deus resgatar o seu povo. O roteiro é perfeito. A história é muito bem executada. Mas eu não estou falando dessa. Eu estou falando da sua história. Mesmo que nós muitas vezes não vejamos desse jeito. Mesmo que nós olhemos para a nossa vida e nossa história e vem em nós um desejo: será que eu não poderia ser diferente? Será que minha vida não poderia ser melhor? E esses questionamentos que vêm ao nosso coração devem estar dosados, amados irmãos.
com a consideração do amor e da graça de Deus. Porque se nos deixarmos levar simplesmente pela ingratidão e insatisfação da vida, a amargura tomará nossa alma e simplesmente seremos resmungões, como aquele personagem do Hanna-Barbera. Ó céus, ó vida. E é só isso que resta pra gente, reclamar. Ó céus, ó vida. Ó céus, ó vida. Mas o Senhor não nos chamou para sermos reclamões. O Senhor nos chamou para sermos gratos. O Senhor nos chamou para vermos a graça, e podemos ver a graça de Deus nesse mundo de desgraças, sim. Sim, podemos, quando somos lembrados do Evangelho, da grande história da redenção, em que o Senhor Jesus nos redimiu por meio do sangue derramado na cruz. Nós que não merecemos nada, Ele fez tudo por nós. E se assim é verdade, e podemos ser gratos a Deus, mesmo na pobreza, mesmo na doença, mesmo na dor, mesmo no desemprego, mesmo na humilhação. Porque, queridos, o nosso mundo não é esse. Esse mundo de desgraças, de dor e sofrimento é pequeno comparado àquilo que está reservado àqueles que servem, àqueles que creem, àqueles que amam ao Senhor. Por isso, nessa manhã, nós podemos ter esperança, esperança real, esperança que vem do trono da graça, porque vemos graça de Deus em toda a nossa vida. Esther podia ver a graça de Deus, você também pode ver a graça de Deus na sua vida hoje, porque a providência de Deus é silenciosa. Os cuidados do Senhor no ordinário não chamam a atenção, mas o Senhor nos chama a vermos sua graça maravilhosa, o Salvador de nossa vida, aquele que se preparou muito mais do que por um ano com mirra e óleos especiais, aquele que teve que entregar muito mais do que Esther teve que entregar para estar ali na corte de Assuero, mas ele entregou toda a sua vida, ele entregou o seu sangue, ele entregou a sua morte para que nós pudéssemos ter vida. A graça que é alcançada em Deus, esse sim é o jeito que a gente deve olhar para a nossa história. Porque o fim da história, meus amados irmãos, é de Deus. E o Senhor nos chama a tomarmos comprimidos da graça todos os dias. Todos os dias. Está doendo. Ansiedade bateu na alma. Lembra do Senhor. Lembra da sua graça. Lembra do perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Está sofrendo injustiças. Lembra do perdão em Cristo Jesus. Lembra que Ele sofreu mais injustiças do que qualquer homem e não retrocedeu. E não nos abandonou. Está em dúvida sobre a sua vida e seus pecados, está perdendo na luta contra o pecado. Lembre-se de Cristo que venceu o pecado por nós. Fortaleça-se no Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Lute contra o pecado. Viva uma vida santa. O fim da história é de Deus. É dele. E ninguém pode mudar. Ninguém pode tirar isso dele. Podemos confiar. Podemos descansar. É a graça de Deus em meio ao mundo de desgraças. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e Pai,
Nós te louvamos e bendizemos, porque tua palavra é tão maravilhosa e que alimenta a nossa alma, que nos dá o encorajamento necessário, nos instrui. E nessa manhã, Senhor, eu te peço que as verdades que são aqui ditas e que foram aqui ditas alcancem nosso coração e frutifiquem para a tua honra e glória. Dá-nos, ó Deus, o encorajamento real da tua graça. Dá-nos, ó Deus, em meio às tribulações dessa vida, desse mundo degenerado em caos, que contemplemos os teus planos benditos e maravilhosos, que nunca são caóticos, e confiemos em ti. Ó Senhor, eu rogo por aqueles irmãos que estão sofrendo, ó Senhor, de depressão, de ansiedade severa, muitos que têm tido dificuldade para acordar ou para dormir, sua mente acelerada não os permite descansar. Ó Senhor, eu rogo por eles, que contemplem a tua graça, que contemplem a tua bondade, para que tenham a sua alma apaziguada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.